Ibrahimovic já é mais do que um dos melhores atacantes do mundo do futebol. O cara já se tornou uma lenda. E essa fama vai muito além de sua habilidade dentro de campo, que com certeza já não é pouca coisa. Mas as declarações e a forma de agir de Ibra às vezes chamam até mais atenção do que o sueco faz em campo. O Leão, como ele mesmo se chama, não abaixa a cabeça para ninguém e sempre tem razão. Bem, pelo menos essa é a impressão que o camisa 9 deixa. Mas de acordo com o atacante brasileiro Alexandre Pato, um jogador desconhecido já fez o grande Ibra ficar morrendo de medo. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Não conhece essa história? Então deixe seu like e conheça o único jogador que botou medo em Ibrahimovic. Enquanto jogava pelo São Paulo, Alexandre Pato foi a um programa esportivo que passava na ESPN e lá ele contou um pouco dos bastidores de sua passagem pelo Milan, mais especificamente no ano de 2010. Naquela época, Ibra era o cara do time, o craque, o principal jogador e um dos camisa 9 mais respeitados de todo o futebol mundial. E claro que ele já tinha sua personalidade difícil de lidar. De acordo com o próprio Pato, Ibrahimovic sempre exigiu o máximo de si até nos treinos e exigiu mesmo de seus companheiros. Esse é, sem dúvidas, um dos motivos para o sucesso do sueco dentro de campo, mas isso também causou problemas durante toda a sua carreira. E nem os técnicos escaparam desse jeitão de Ibra. Sobrou até para Pepe Guardiola, que mesmo sendo um dos melhores técnicos da história, não conseguiu domar o Leão Ibrahimovic. Enfim, pelo visto foi exatamente a personalidade de Ibra que gerou toda a confusão. Em um treino pelo Milan, o camisa 9 teve uma dividida forte com um jogador chamado Oguchi Onyevo. Oguchi era um zagueiro bem desconhecido dentro daquele elenco poderoso que tinha o time italiano. Em toda sua passagem, ele foi titular pouquíssimas vezes e vários torcedores sequer o conheciam direito. Oguchi, que era norte-americano, vinha de uma excelente passagem pelo futebol belga e algo que o ajudou a se tornar um bom zagueiro por lá foi seu físico. Medindo mais de 1,90 m e com mais de 90 quilos, podemos dizer que o cara era um verdadeiro armário. Até por isso dá para imaginar que a dividida forte que ele deu em Ibrahimovic deve ter sido bem feia. Depois da falta, o norte-americano pediu desculpas a seu companheiro e tudo parecia normal, vida que segue. Até porque aquilo não passou de um acidente comum em um treino repleto de jogadores competitivos. Mas é claro que Ibra não deixaria isso barato. Poucos minutos depois, ele deu o troco. De acordo com Pato, Ibra deu uma tesoura por trás de Oguchi, que caso não saiba, é uma falta completamente cruel e desleal, que inclusive é punida com cartão vermelho. Obviamente, Oguchi se levantou e foi tirar satisfações, afinal ele tinha até se desculpado pelo lance anterior. Não tinha motivos para Ibrahimovic ficar tão nervoso. Nesse momento, o sueco agarrou Oguchi pela gola da camisa, e aí a confusão já estava armada. O que Ibra não imaginava é que mesmo sendo faixa preta em taekwondo, ele seria completamente dominado pelo zagueiro norte-americano. Pato conta que Oguchi jogou Ibrahimovic no chão, aplicando um mata-leão, e quando estava prestes a socá-lo, recuou e largou o atacante. No fim das contas, Ibra teria ficado com 3 costelas quebradas e com o medo incontrolável do zagueiro, nem sequer querendo ficar por perto durante os treinos. Loucura, não é? É até difícil imaginar a lenda sueca agindo dessa forma, não é mesmo? Essa história contada por Alexandre Pato ficou famosa aqui no Brasil, mas será que ela é verdade? Bom, muitos dizem que não, até porque existe uma outra versão dessa briga, contada pelo próprio Ibrahimovic. O outro lado da moeda. Obviamente, Ibrahimovic já foi questionado sobre essa história, e o craque deu sua versão em 2 ocasiões, uma vez em uma entrevista e outra em sua própria biografia. Vamos começar pela mais exagerada do craque. Na entrevista, quando perguntado sobre a briga no treino, ele disse que assim que agarrou Oguchi pela gola da camisa, o zagueiro começou a chorar e orar para Deus. Claro que essa versão é muito improvável de realmente ter acontecido, isso para não dizer que ela é uma completa mentira. Mas em sua biografia, ele conta uma versão que até dá para discutir sua veracidade. Lá, Ibra confirma muita coisa da história de Alexandre Pato. Ele menciona que Oguchi foi o cara mais forte que já enfrentou em uma briga e diz que realmente sofreu uma dividida pesada do zagueiro e que depois descontou de forma desleal. Mas na hora da briga é que as duas histórias se diferenciam. O livro diz: "Eu dei uma cabeçada nele e nós voamos um para o outro. Foi brutal. Estávamos rolando, socando e dando joelhadas um no outro.
Estávamos loucos e furiosos, era como se aquela briga valesse nossas vidas. Pois é, torcedor, em nenhum momento Ibra menciona que perdeu aquela briga, ou que ficou com medo do zagueiro. E mais uma vez, ele menciona que no fim da confusão, ficou com 3 costelas quebradas. Mas e aí, o que acha? Qual das duas histórias faz mais sentido? Bom, deixando as especulações de lado, vamos aos fatos para entender o que realmente aconteceu. A verdadeira história. Infelizmente, não temos como confirmar o fim daquela briga entre os dois jogadores. Até porque, isto foi uma situação que aconteceu em um treino fechado do Milan, e como você deve imaginar, a diretoria fez de tudo que a mídia não soubesse nada sobre essa história. Tudo o que sabemos é o que foi contado muito tempo depois da confusão. Mas existem algumas provas que nos confirmam vários fatos dessas histórias. Em primeiro lugar, podemos confirmar que essa briga realmente aconteceu e que realmente foi bem feia. Mais ou menos um mês depois desse treino conturbado, o zagueiro Oguchi foi negociado com outro time, quase como se o Milan simplesmente desistisse do jogador. Tá, é verdade que o Oguchi nunca conseguiu se firmar como jogador do time italiano, mas é no mínimo estranho pensar que ele saiu exatamente após essa suposta confusão, com o principal craque do time, não é verdade? Mas existe algo de errado com as duas histórias. Em ambas, foi dito que Ibrahimovic quebrou 3 costelas na briga. O problema disso é que esse treino aconteceu 2 dias antes de um jogo pelo campeonato italiano. Jogo esse que Ibrahimovic atuou por 90 minutos. Agora me diz aí, será que um jogador com 3 costelas quebradas conseguiria jogar normalmente por 90 minutos? Pois é, tem algo de estranho nessa história. Bom, no fim das contas, o zagueiro Oguchi, como mencionamos, saiu do Milan e começou a rodar por vários clubes, incluindo o Sporting de Portugal e o Málaga na Espanha, mas nunca se firmou em nenhum lugar. Até que no final de 2018, ele se aposentou do futebol, depois de não receber nenhuma proposta de contrato por algum clube. Já Ibrahimovic, você provavelmente conhece a história. Ele saiu do Milan mais ou menos um ano depois da confusão, e como ele mesmo disse em uma entrevista, ele chegou em Paris como um rei e saiu como um deus. Bom, exageros à parte, o cara se tornou uma lenda viva, se tornando o maior artilheiro do clube e levando o PSG a ser uma potência no futebol mundial. E claro, vale ressaltar que esse tipo de confusão nunca deveria acontecer no futebol, e esperamos que ninguém siga o exemplo de Ibra e nem Oguchi. Afinal, não é assim que se resolve um problema com outra pessoa. Bom, Ibrahimovic e Oguchi com certeza são alguns dos jogadores mais fortes do mundo, mas eles não chegam nem perto do jogador mais forte de todos os tempos. Não conhece ele? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça o jogador que pesa mais de 100 quilos.